E aí, eu vim no lugar do Elton e sempre chego adiantada. E hoje eu fiz o quê? Eu vim lá, Elton. Cheguei aqui 6h55. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quero saber quem esteve presente no Celebre Comigo, o que vocês acharam, se foi muito bom, foi incrível. Quem já se candidatou para anfitrião, que quer viver tudo isso bem pertinho da gente, que quer aproveitar, que quer ir para a Ilha dos Anfitriões em setembro, que quer participar e ter oportunidades de estar cada vez mais perto, de brilhar aqui, de ir para o palco, de dar aulas, enfim, né? Como nós dissemos, os anfitriões sempre estarão ali, sempre terão preferência. E agora vai ficar ainda mais fácil, né? Porque como nós teremos intensivão de protocolos e de ferramentas e tudo mais, o anfitrião ele vai no grupo cada vez mais ocupar esse lugar realmente de, como eu sempre digo, líder de torcida, né? E a gente vai formando anfitriões que serão ali os aliados de elite e líderes para poder ir treinando quem chegar na sequência, beleza? Estamos crescendo, pessoal! E aí, quem chega aqui primeiro acaba tendo mais oportunidades. E hoje nós falaremos de um tema muito pedido sobre vocês, é isso, muito pedido por vocês, que é sobre relacionamento, né? Eu vi ali o comentário dentro do perfil da tribo e vocês dizendo que esse era um dos temas mais pedidos, mais esperados, é isso mesmo? E nós vamos falar, dos pedidos que a gente mais recebe é principalmente vindo de mulheres, e o que nós vamos falar aqui serve para os dois, mas principalmente vindo de mulheres, de como eu incentivo mais o meu marido, como que eu faço para ele ir mais, como eu me torno mais feminina, como que eu faço para poder realmente ter um relacionamento de sucesso e ter uma vida de sucesso, já que o meu cônjuge, ele está no meu núcleo, eu dependo dele, o ideal, né, que você dependa dele e ele de você, para que a gente siga com muito sucesso na vida. Vamos falar sobre isso? E aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês que a gente tem que olhar esse tema com bastante maturidade. Para quem não está em um relacionamento, você vai aprender o que é importante você já pensar em fazer e ter para poder ter um relacionamento incrível, tá bem? E vamos entender uma coisa já no que diz respeito a qualquer coisa da vida adulta, beleza? Para que a gente tenha resultado em qualquer coisa na vida adulta, nós precisamos estar comprometidos. E não existe só a parte boa das coisas que se faz. Então, existe a dificuldade, principalmente inicial, de se fazer algo novo. Então, o trabalho, por mais que você ame o seu trabalho, por exemplo, existem as partes que são absurdamente chatas. Existem as partes que você não gostaria de estar fazendo. Existe ali no seu cuidado da saúde, com a saúde, no treino, a parte que você não gosta. Mas você faz porque você percebe e você já entendeu que aquilo é necessário. E quando você está começando, sempre tem que ser você a fazer. Depois a coisa amadurece, azeita, né? E aí, treino é você mesmo. Mas, por exemplo, no trabalho, você já pode ir terceirizando, mas primeiro tem que ser você a fazer. Então, não tem como correr. E no relacionamento é a mesma coisa. Quando você quer mudá-lo, quando você quer melhorá-lo, quando você quer viver uma situação e uma vida diferente, você precisa realmente se responsabilizar e se apropriar sobre isso para que você tenha resultados. E lembra, nós estamos falando aqui de quê? Plano, preço e pagamento. E depois o resultado, a recompensa. Tem gente falando aqui onde desliga o microfone, não está todo mundo fechado, não? Então, você precisa ter um plano dentro daquilo que você vai fazer. Você precisa entender qual é o preço que você vai pagar e você precisa pagar. Entende?
E aí, muitas vezes, vocês querem fazer as coisas, vocês querem seguir no relacionamento sem ter feito o básico, sem ter feito aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente está falando de relacionamento, quando e como um relacionamento vai ter sucesso? Quando vocês dependerem um do outro e quando vocês estiverem 100% entregues naquela relação. Só que o que a gente percebe na maioria das vezes é que vocês não querem se entregar 100%. Vocês, não, deixa eu ver se o outro vai me entregar o que eu quero, se o outro vai me dar o que eu estou esperando, para então eu confiar, para então eu me entregar. Deixa eu te contar, não é assim que funciona. Para você ter certeza, você precisa dar 100% de si. E aí, depois você avalia se o outro te deu aquele retorno ou não. Se está valendo a pena ou não. Se você vai continuar ali ou não. Estão acompanhando? E aí já vão pensando nas dificuldades que vocês têm no dia a dia e tudo mais. Então, quando a gente pensa em papéis, uma das nossas premissas é: o homem precisa ser incentivado, a mulher valorizada e as crianças protegidas. Quando você tem dependência emocional e você não tem permissão, você como mulher, é natural que você não se valorize. É comum, é natural não, é comum, né? Não devia ser natural. É comum que você não se valorize. É comum que você não entenda os seus limites e não deixe claro os seus limites. É comum que você aceite qualquer coisa em troca de uma migalha emocional. E a maneira como você vive as suas outras relações e você aprendeu a viver, você traz isso para o seu casamento. E aí vocês vão para dois extremos, que é: primeiro, você não se valoriza e você aceita qualquer coisa. Aí esse cara te desrespeita uma vez, passa, você desculpa, te desrespeita outra vez, passa, até que vocês perdem o limite do que é o respeito, do que é a valorização, e você começa a aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de entrega da parte dele. Aí você vai vivendo isso e, de repente, você descobre que não pode e não precisa ser assim. Aí você quer que aconteça de outra maneira, só que você descobriu isso ontem e você quer que absolutamente tudo mude a partir de amanhã. Quando você tem esse tipo de comportamento, é um comportamento de desespero, é um comportamento ansioso, é um comportamento imaturo. Entende? E aí o que eu vou falar aqui, gente, vai doer, tá? Vai doer assim, vai dar aquele esquentadinho na nuca, no ombro, mas é isso. Aí vocês entram em desespero porque a sensação começa a ser assim: nossa, eu perdi tempo demais. Nossa, agora eu preciso de alguma coisa. Nossa, eu quero fazer isso para ontem. Aí vamos supor, vocês têm, sei lá, a gente como referência. Aí você quer ter a mesma vida que eu em uma semana. Só que eu estou construindo essa vida e esse relacionamento há mais de 20 anos. 20 anos. Entende? Então, eu faço 22 anos de namoro e 20 de casado. E aí você quer ter o mesmo resultado. Deixa eu te falar, não vai rolar, tá? Não vai rolar, é impossível. Então, baixa sua bola. Vamos começar a separar expectativa de intenção. E aí você ainda não limpou os seus núcleos, por enquanto nós estamos falando das mulheres. Você não limpou o seu núcleo. Você não está 100% entregue, você não confia, você não está ali, mas você quer que o outro te entregue tudo e quer para ontem. Esse é um comportamento imaturo. Quem lembra do último encontro de reforço, em que a gente tinha ali uma aliada que estava tendo uma confusão lá na empresa dela e ela estava fazendo isso porque ela queria o quê? Que o marido provasse que ele era confiável. Ou ela confia,
ou ela não confia. Então, antes dela fazer qualquer coisa, ela precisa tomar uma decisão. Estão me acompanhando? E como isso está chegando aí para vocês? Quando a gente está falando do homem, esse homem muitas vezes... E aí, vamos entender. Então, antes de eu ir para o homem. Aí você, mulher, que chegou nesse... Não teve uma conversa franca, não falou o que você quer, porque nem você sabe direito o que você quer. E aí, o que acontece? Você, confiei e me lasquei. A gente vai chegar ali. Você... Aí, mais um passo, que você... Plano, preço e pagamento. Você vai confiar e vai entender. Se ele me entregar... Eu continuo aqui. Se ele não me entregar, eu tô fora. Então, não é confiar sem um plano. Não é confiar sem uma decisão no final. É confiar entendendo qual é o seu limite e em que prazo. Você confiar e não estimular e não trabalhar e não fazer, isso não é confiar, isso é delargar. São coisas diferentes. Então, confiar, gente, um relacionamento sempre vai passar pela maturidade, sempre vai passar pela entrega. Se eu confio, mas eu não cuido desse relacionamento, se eu não cultivo, se eu não cuido de mim, se eu não tenho um prazo e um limite, isso não é confiar. Isso é não estar envolvido na relação. Isso é jogar toda a responsabilidade no colo do outro. Beleza? Então, ok. O que a gente vai entender? Aí, como que chega para o homem quando você está nessa situação de desespero? Você entendeu que você não quer mais aquela vida que você tinha e você quer que ela mude. E qual que costuma ser o comportamento de vocês? Vocês querem que tudo mude sem você ter mudado totalmente antes. E aí, o que acontece? Você começa, no desespero, cobrar esse homem repetidas vezes por um acordo que não foi feito. E aí, eu já vou chegar no que vocês têm que fazer. Então, você começa a cobrar por um acordo que não foi feito. O que você está fazendo aqui? Atuando em expectativa. Então, quando você entra nesse desespero, aí o cara, o que ele faz? Ele chega do trabalho, senta no sofá, coça o que você sabe. Que ele coça, vai assistir um negócio e ainda fala, mulher, traz uma cerveja. Aí você vai lá, entra na frente da televisão ou do videogame e começa a gritar um monte de regras. Qual é a informação que você está levando? Ô, mulher chata. É tudo que esse cara está entendendo. Não, ele não entendeu nada do que você falou. Ele não entendeu qual é a sua necessidade. Ele não entendeu quais são os seus planos. Ele não entendeu o que você espera dele. Ele só entendeu que você é chata. Entende? Porque não houve um monte de coisas antes. Quem está falando que confiou e se lascou, depois reassiste e volta para ver o que eu falei aqui. Beleza? Agora o homem. Você está aqui, você... entendeu que você não era um homem tão bom assim, tão incrível assim, que você estava deixando a desejar em um monte de coisas. E aí você está tendo muito gogó e pouca atitude. Você está tendo muita vontade e pouca postura. E aí você fala assim, mas também ela nem me incentiva. E muitas vezes... o que acontece? A gente tem uma triste realidade em que os homens são, na maioria das vezes, castrados. E aí eles não sabem se posicionar, eles não sabem falar, eles não sabem colocar toda a energia e a agressividade necessária masculina. E quando a gente fala em agressividade, não é a agressividade de bater na cara de alguém, mas a agressividade de lutar pelos seus sonhos, de proteger a sua família, de garantir que os seus estejam protegidos e providos. Você não tem essa agressividade desenvolvida, tá ali meio molenga e querendo que essa mulher, nossa, te ache o cara mais incrível do mundo. Então, não vai rolar. Não vai rolar. Mesmo que você não tenha resultados, você precisa ter postura.
Você precisa mostrar que você está indo atrás. Você precisa mostrar que você está fazendo por onde. Meu marido tem uma energia feminina, porque você está ocupando um lugar, vocês estão trocados. Então, toda vez que um homem não está fazendo nada, tem alguém fazendo por ele. Ou é você, ou é algum outro homem. Seja seu pai, o pai dele, a mãe dele, algum outro homem está fazendo. E quem está ocupando o papel de homem na casa? É você, outro homem, outra mulher? Quem está ocupando? Então, se o seu marido não está dando conta de ocupar o papel de homem, tem outro homem ocupando nesse lugar. Meu marido é resistente, porque ele ainda não entendeu o que ele ganha ou o que ele perde, beleza? Então, o que acontece? Nesse sentido, homens, a sua mulher, ela pode entender, confiar no seu discurso, mas ela precisa ver postura. Porque senão, sinto muito, você está só falando, você está só enganando. Ah, mas eu ainda não tenho forças. Busque essa força. Não fique trazendo todos os problemas para sua mulher. Não fique chorando suas pitangas para ela. Com ela, você conversa sobre sonhos. Você conversa sobre coisas que você pode melhorar. Não as suas dificuldades e as suas inseguranças no dia. Para isso, você arruma um brother. Porque se você traz as suas inseguranças para casa e ela ainda não tem resultados e não está vendo postura em você, como que você quer que ela confie? Como você quer que ela confie? Você não tem histórico de entregar resultado, você não está tendo postura, você tem um discurso que parece bonito quando tem, e você conta para ela as suas inseguranças. Cara, você não está ocupando o seu papel de homem, desculpa. Então, arruma um brother. Principalmente quem está aqui no GPS. O Pense Comigo tem que ser com seu marido. Ó, com seu aliado. Entende? Nós vamos falar. Mulher também não conta para o homem? Vamos conversar sobre essa conversa e essa entrega. Gui, me arruma um papel, uma caneta? Que hoje meus trem tá tudo no carro. O que acontece? Vocês precisam ter uma conversa sempre franca e sempre aberta, mas isso tem que ser relacionado aos sonhos. Eu, como mulher, posso contar um pouco das minhas inseguranças? Depende. Se o cara chegar e falar assim, fui procurar um trabalho, mas ninguém me tratou direito e eu não sirvo para nada, então ele está contando as dificuldades dele sobre ser provedor. Vai deixar essa mulher insegura. O que a mulher precisa? Ela precisa de segurança. O que o homem precisa? O homem precisa de confiança. Então, essa mulher precisa saber que esse cara está fazendo de tudo o que ele pode e o que ele não pode para garantir a segurança da família. Se ele conta a insegurança dele sobre a possibilidade de trazer segurança, ferrou. Esse homem precisa sentir confiança nessa mulher e dessa mulher. Se você está contando que o cara da academia é bonito e que você se sentiu balançada, ferrou. Então, depende o que você vai contar, depende o que você vai conversar. Isso vai abalar a confiança do seu marido? Isso vai abalar a segurança da sua mulher? Então, cara, chama um aliado, chama uma aliada. Beleza? A gente briga sobre isso. Ele sempre me coloca como errada. Quando vocês estão brigando e estão apontando o dedo um para o outro, é porque está faltando alinhamento, tá? E aí, o que acontece? Vocês querem tudo. Aí, vocês querem que o cara seja o cara massa, top, aquele que banca tudo realmente, mas aí vocês acostumaram que ele vem chorar as pitangas para que você seja super heroína, para que você fique ali no narcisista. Gente, vocês estão meio bagunçados, entende? Até que entenderam? Muitas vezes acham que o homem está no feminino, mas ele está com postura de menino. A questão é, se ele não é um homem, ele não é um homem. Se ele não é um homem, ele não tem energia masculina o suficiente. Fim. Entende? Então é isso. Mulheres, quando o homem fala, e aí, o que você tem? Ele fala, nada não. Nada não. Beleza?
E aí às vezes o cara te pergunta, o que você tem? Você também vai falar nada não. E aí vocês se irritam, e aí vocês falam que ele não fala nada, não sei o quê. Cara, essa também é a sua primeira resposta. E a questão deixa ele entender que existe um ambiente confiável para que ele se abra. Entenda? E um homem que é homem, ele nunca vai se abrir totalmente. Ele vai falar 3 coisas. Aí você vai lá e vai trabalhando isso aos poucos. O meu marido é resistente. Por que isso acontece? Porque ele não entende o que ele ganha, ele não entende o que ele perde. Então, ele vai ter que se esforçar para mudar, ele vai ter que entregar alguma coisa. O que ele ganha com isso? Tem que estar claro para ele. Se ele não fizer o que ele perde, tem que estar claro para ele. Homem não gosta de mulher independente financeiramente. Se ele é um homem, ele vai... O que acontece? Entendam a palavra independente. Vamos dar um passo atrás, tá? Toda vez que tiver a palavra independente, tá errado. Tá errado. Se eu sou um casal, não importa se eu ganho dinheiro e ele ganha dinheiro, não sei o quê. Ele sempre tem que ter a postura de provedor. E esse dinheiro é do casal. Vocês são dependentes um do outro. Agora eu sou solteira. Se você é solteira, você tem que ser responsável pela sua vida. Pode ser natural? Obrigada. Você tem que ser responsável pela sua vida. E aí, você sendo responsável pela sua vida, depois, quando vocês casarem, vocês vão se entregar um para o outro. Agora, se você é independente financeiro, pro dia que tá errado, você poder ir embora, você não vai se entregar. Beleza? Então, o que a gente tem que olhar em relação aos acordos? E na minha família, todas as mulheres são provedoras. Quebra esse ciclo. Como equilibrar isso em uma relação homoafetiva? Sempre vai ter que ter esses 2 papéis, tá? Um traz a segurança e o outro a confiança. Um provê financeiramente e o outro faz a ornamentação e a sabedoria. O que a gente precisa entender? Se eu estou falando de 2 mulheres, a mulher que está fazendo o papel de provedora, ela vai ser mais sobrecarregada sim, tá? Ela tende a ser mais... inclusive ter mais possibilidade de adoecimento. O homem, se esse homem fica mais dentro do feminino, ele também vai ficar mais fragilizado e ter a possibilidade de ficar um pouco mais adoecido, inclusive no corpo. Então, entender que nesse sentido é uma relação que é um pouco mais adaptada. Então, para irem bem, façam esses acordos e esses combinados. Quem faz o quê? Precisa ter uma divisão. Se todo mundo faz, se todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, tá? Beleza, até aqui estão entendendo? Alguma dúvida específica até aqui? Perfeito, obrigada por trazer esse assunto nessa manhã. Então, olha só, a gente já falou de expectativa, a gente já falou de um pouco de alinhamento, nós já falamos um pouco sobre como deve ser a postura de cada um. O que a gente tem aqui? Por que a gente está fazendo isso? Para que realmente o casal tenha sucesso. Porque se a outra maneira tivesse sido boa, já tinha dado sucesso. Não deu sucesso até agora, porque... Entende? E aí, o que acontece? Vocês precisam ter alinhamentos. Então, se vocês não têm alinhamentos, vocês vão estar sempre brigando por aquilo que cada um acha certo. Por aquilo que cada um acha que deve ser. E não por aquilo que vocês decidiram juntos. E não por aquilo que vocês acordaram. E não por aquilo que vocês determinaram juntos que vocês iriam, para onde vocês iriam. Então, como tem que ser? A conversa, ela tem que ser aberta, ela tem que ser franca. Ela tem que ser realmente uma conversa com vocês dois nus emocionalmente. E mulheres, ouçam quando os homens disserem. Vocês querem que eles digam, mas vocês querem que eles digam o que vocês querem que eles digam. E aí o cara está dizendo o que ele quer, ele está dizendo o que ele não quer, ele está dizendo o que ele está disposto a fazer ou não, e você não está ouvindo. E aí você está exigindo, você está na expectativa. E quando o marido não diz para onde quer ir, ele tem que saber que ele precisa dizer.
Então, vamos lá, nós vamos chegar nesse ponto. Marido não diz. É resistente. Então, vamos lá. O problema é que o que o cara não diz, gente, é porque vocês vão na cobrança, vocês não vão para ouvir, o cara vai se fechar. Então, o que acontece? Uma coisa que tem que ficar muito clara. Se você é um homem que está achando que essa mulher não combina com você, e você é uma mulher que está achando que esse cara não combina com você, ou você não tem certeza, se é assim, entenda uma coisa. Quando vocês começaram, vocês combinavam. Beleza? Vocês combinavam porque vocês dois eram imaturos, porque vocês dois corriam para o papai e para a mamãe, porque vocês dois não queriam nada da vida, porque vocês dois estavam fugindo das famílias de vocês, das relações anteriores, vocês estavam fugindo de alguma coisa, vocês estavam perdidos na vida sem saber um rumo. Vocês estavam, em algum momento vocês combinavam, vocês não queriam ser totalmente fiéis, vocês não queriam se entregar, vocês queriam estar presos às relações de vocês, aos pais de vocês, vocês combinavam. Independente do motivo, independente do formato, vocês combinavam. Aí um monte de coisa aconteceu na sua vida, você evoluiu de alguma forma e sente que aquela pessoa não evoluiu. Sente que aquela pessoa não acompanhou e você começa a ficar desesperado. E começa a te acender uma luz de que se essa pessoa não te acompanhar, talvez essa relação não dure. E sim, talvez seja isso. E aí você começa a caminhar e você começa a se estressar porque aquela pessoa não está indo para o mesmo caminho que você. Porque ela não está apresentando os mesmos resultados, porque ela não está aparentemente comprometida com você, como você. E aí você entra no modo ou de se desanimar como homem ou de cobrar enquanto mulher. E o fato é, em ambos os casos, o tesão vai para o ralo, se é que ele ainda existe, e aí vocês começam a ou viver em pé de guerra, ou como amigos, ou vocês começam a empurrar o problema com a barriga. O que vocês não estão fazendo aqui? Sentando e conversando. Sentando e conversando. Posso mostrar esse vídeo para meu marido hoje? Chama ele para assistir. Então, o que acontece? Isso não ficou bonito, né? Mas eu gosto de encher a água na minha boca. Sorry. Beleza. Então, o que acontece? Vocês precisam decidir e ver para onde vocês estão indo. Antes, vocês estavam indo para algum lugar que vocês às vezes nem sabiam. Então, vocês têm que conversar a partir de agora para saber se vocês estão indo e se vocês querem ir para o mesmo caminho. Entendam, às vezes, você vai ouvir coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Você vai ouvir coisas que você não estava esperando ouvir. Você vai entender que talvez aquela pessoa não queira. E o fato é que o seu marido, por exemplo, já demonstrou que ele tem as limitações dele. Você ignora. Você ignora. Então, o que vocês fazem, gente? Vocês mudam, mas não mudam totalmente. Vocês geram expectativas. Vocês não conversam. Vocês cobram ou brigam. Vocês ignoram o problema e não resolvem o problema. Vocês fecham os olhos para aquela situação e querem seguir que a coisa se resolva sozinha. Vocês não decidem. E aí vocês vão se encolhendo, vocês vão se escondendo, vocês vão cobrando, mas vocês não resolvem. Beleza? E muitas vezes vocês falam as coisas pra gente e não falam pra eles. Para o cônjuge de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro. Quando eu tinha uns 6, 7 anos de casada, o meu marido, vocês sabem, ele é um homem muito reservado, e ele tinha lá umas questões e ele
foi procurar alguma ajuda, algum auxílio, alguém que conseguisse fazer com que ele passasse daquela situação. E, de repente, esse homem que era extremamente calado começou a se mostrar e começou a falar. E o que aconteceu foi que eu odiei quem ele se demonstrou. Eu odiei. Tudo que eu odiava no mundo, ele se demonstrou. Tudo aquilo que eu discordava em relação a valores, ele se demonstrou ser. Eu fiquei desorientada. Eu falei, quem é esse homem que eu nunca vi? Quem é esse homem que eu não conheço? Quem é você? Fiquei doida. Falei, o que eu vou fazer com isso? E aí, tudo que ele trazia, a minha vontade era refutar, era dizer que eu não concordava, era que ele estava errado e que não sei o que. Eu falei, se eu continuar nessa, não vai rolar. Aí eu tentei entender o que estava acontecendo, tentei, né? Lá atrás, eu já fui trabalhando meu perfil controlador narcisista, falei, beleza, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E eu comecei a fazer o exercício dele dizer, eu me remexer todinha internamente, eu vi calada. Aí eu esperava uns dias, eu pensava sobre aquilo, eu amadurecia aquilo e entendi o que eu ia fazer com aquela informação. Só que, o que acontece? Eu precisava entender que nós não éramos iguais, que nós não iríamos nos comportar da mesma maneira e que ele teria a sua maneira de se comportar. E que eu teria que ou aceitar isso ou entender que eu não queria aquilo. E daí eu fui entendendo e ouvindo calada. E a partir do momento eu pensei, tá, é muito diferente, mas como eu posso usar o que ele tem a meu favor e como eu posso entregar o que eu tenho e juntos a gente possa, nessa diferença, achar um caminho comum. Fácil foi? Claro que não. Claro que não. Tudo que eu mais odiava no planeta, ele estava se demonstrando ser. Esse assunto está maravilhoso. Que bom. Estou nesse processo de entender e não querer controlar, buscar a solução em conjunto. É isso, gente. Ali, o que é ali? Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu olhava para quem ele era de verdade, aceitava aquilo e achava um meio do caminho, ou eu ia embora. Então, percebe que sempre vai partir inicialmente de você e adiantar. Cara, ele passou 6 anos da vida dele não falando nada. O dia que ele fala, eu mando ele parar de falar? Que incoerência a minha. Demorei 6 anos para convencer a pessoa a fazer alguma coisa. O dia que eu convenço, eu quero desestimular ela a continuar fazendo. Então, eu precisava ser minimamente coerente. Por mais que eu não gostasse daquilo. Agora, o que eu tenho que entender? Eu preciso entender quais são os meus limites e como eu vou me valorizar. Eu preciso entender. Beleza, ele está me demonstrando quem ele é de uma forma que ele nunca me mostrou antes. O que eu estou achando disso? Como eu quero receber isso? O que eu quero fazer com essa informação? Agora, se ele, por mais que eu não goste do que ele está me trazendo, isso é a minha necessidade de controle, ou isso ele está passando do limite e está não me valorizando? Absolutamente, ele não tinha nada a ver com isso. Ele não tinha deixado de me valorizar. Eu só não estava gostando do que eu estava ouvindo sobre como ele enxergava a vida. E aí nós precisamos sentar e fazer acordos. A melhor parte é você fazendo conexão nesse assunto com as mulheres. Está virando ouro. E aí vocês podem perguntar para os homens que estão aqui se eles gostariam de ser vistos na sinceridade deles e como eles são, e se eles também gostariam de ser respeitados, ou se eles só gostariam de ser cobrados por coisas que eles não se comprometeram ainda em fazer, ou em dar, ou em... Eles não se comprometeram. Pode perguntar. Homens, respondam aí. Você está dizendo e a mulher não está ouvindo. Você está falando e a mulher está refutando. Você está mostrando a sua opinião e ela está te cobrando. Que saco! Que saco! Então, muitas vezes, esse homem está mostrando para você quem ele é e você está fazendo ele se sentir totalmente errado. Olha lá os homens dizendo, falou tudo, verdade. Cara, homem é um bicho muito simples. O que você tem que dar para ele? Comida. Comida.
E aí você conversa depois, entendeu? Qual comida seja. Aí você tem que dar pra ele. Concordo, olha lá, eles estão concordando, gente, exatamente. Homem é um bicho simples. É vocês que complicam. Agora, o dia que você der conta de fazer uma comida boa e um chá bom, e você tiver uma conversa franca, olhando no olho dele, deixando com que ele diga e ouvindo calada, e mostrando as suas vulnerabilidades, e fazendo com que vocês achem um lugar comum, cara, é ouro. Aí muitas de vocês vão no meu direct, qual que é a reclamação? Chá de camomila? Eu vou te levar para o Goiás, para você saber o que é um chá. E aí, o que acontece? Vocês querem. Vocês são engraçados. O que acontece? Chá de hibisco? Deve ser. O que acontece? Então, os homens concordaram aí. Aí vocês vão ter essa conversa realmente ouvindo, realmente achando um lugar comum. Pode ser que vocês achem ouro ali, e pode ser que vocês entendam que, cara, falou, valeu, foi bom até aqui. Realmente, talvez a gente não possa continuar. E é isso. Agora, se você não... Ah, lembrei aqui. Uma das reclamações que mais chega no meu direct é: o meu marido não consegue me acompanhar sexualmente. O meu marido não me acompanha, eu estou subindo pelas paredes, eu não sei mais o que eu faço. Deixa eu te falar. O dia que você só cobrar e você não ouvir esse cara e ele não vai querer. Entende? O dia que você se colocar disponível, que você se abrir, que você ouvir ele, que você for menos chata e que você olhar para ele com um olhar de admiração, cara, esse homem ele não vai largar do seu pé. Entende? É isso. E quando é o contrário, você não dá conta de acompanhar o marido, vai achar um motivo de viver. Vai se gostar, vai ter sonhos, vai ter tesão pela vida, para que você tenha tesão na cama. E aí, o que acontece? Nesse lugar, é que esse homem vai se sentir sempre... O que um homem precisa para estar sempre disposto? Ele precisa se sentir admirado. Esse homem precisa... ele precisa ter confiança. A mulher, para ter um orgasmo, ela precisa ter segurança. Um homem, para ficar no ponto, ele precisa se sentir confiante. Por isso que é tão importante o alinhamento. Por isso que é tão importante cada um estar no seu lugar. Por isso que é tão importante a mulher trazer a confiança em todos os aspectos. Emocional, físico, sexual. E o homem precisa trazer a segurança financeira, física, emocional, sexual. Junto, gente, olho no olho, exatamente. É isso. Eu brinco, falo para vocês que o Leandro é a minha distração. Quem esteve ali e assistiu o encontro, vocês podem ver. Eu cheguei no palco e aí a minha respiração estava um pouco descompassada. Eu comecei. Teve um momento que eu fiz a primeira... Eu gaguejei a primeira vez no texto. Porque eu achei ele no meio da multidão. Aí eu me perdi. Eu não sabia onde eu estava no texto. Entende? Então... Esse homem, ele precisa enxergar esse olhar de admiração em você. Ele precisa saber que ele é o homem mais incrível do mundo. Valquíria, da sala, essa sala aqui é qual? 2 estão falando para você fechar a câmera. Talvez você esteja em uma situação... Valquíria, você está no banheiro. Feche a câmera. Lembrem, gente, de fechar a câmera. Beleza? Então é isso. Agora, se eu estou nessa relação e eu estou lembrando do meu ex, eu estou preocupado com meu pai, eu estou preocupada com a minha mãe, a gente está desacordado na relação dos filhos, a gente não conversa. O que vai acontecer? Gente, vai ser muito difícil vocês terem um compasso legal no sexo, vai ser muito legal vocês terem um compasso bom na vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar os meus núcleos e ter uma entrega total. Total.
Então, o que vocês precisam fazer? A gente sempre vai voltar no decidir. Você precisa decidir. Você vai decidir estar nessa relação. Por quanto tempo? Para ver se ela vai dar certo ou não. E o dia que você decidir sair dessa relação, você tem que sair dessa relação. Uma aliada outro dia me contou, uma vez até no Ponto Cego eles contaram. Eles estavam com uma relação meio desgastada, resolveram tentar. Ele pediu ela em namoro de novo e eles tentaram. E aí eles viram que não estava dando certo. Aí eles terminaram. Entendeu? É isso. Só que você precisa ter coragem de se entregar totalmente. Fale sobre ciúme. O que você quer saber sobre ciúme? E aí, gente, nessa situação, quando vocês estão me falando que o marido não fala, que o marido é resistente, que ele não aceita, que ele não quer conversar, é porque você está indo nesse modo. Quando vocês vão conversar no modo... E aí, homens e mulheres, se os homens estão aqui no GPS e a mulher não está, pode chamar ela para assistir depois esse encontro. E mulheres também. Quando eu estou dizendo para as mulheres, os homens vão se identificar aqui e vão querer que as mulheres também ouçam e vice-versa. Agora, lembrem do que eu disse lá no começo. Homens, apresentem postura, não só um discurso, não só uma vontade. Mulheres, apresentem entrega e confiança. Não só no discurso. E lembra, confiança é diferente de delargar. Eu estou confiando, eu estou me entregando, mas eu estou junto nessa relação. Não adianta eu só jogar a responsabilidade no colo do outro. Eu, enquanto homem, não adianta eu dizer para mim, eu não vou porque minha mulher não me incentiva. Mentira, porque você tem que ter vontade de ir sozinho, inclusive provar para ela que você dá conta. Isso não pode ser uma desculpa. Eu não me entrego para o meu marido porque ele não demonstra nenhum resultado. Então, se entregue para que ele tenha vontade de ter resultado. E aí, eu preciso entender que quanto tempo eu vou me entregar e estar aqui totalmente. Por quanto tempo eu vou pagar o preço? Por quanto tempo eu vou aqui esperar? Não consigo me entregar. Como fazer? Medo de me entregar, protocolo de medo. E você não está se entregando para ele, porque você está se entregando para outra pessoa. Para quem você... Emocionalmente. Para quem que você está se entregando? Para o seu pai, para sua mãe, para o seu ex? Para o seu filho? Para quem que você está se entregando emocionalmente que não sobra espaço para esse marido? E aí, gente, além de vocês estarem em dependência emocional e não trabalhar isso, vocês acreditaram naqueles discursos em que, não, casa aí, se der errado, você volta aqui para casa. Não, a mulher precisa ser independente, pro dia que não tiver bom, ela ir embora. Não, e aí fica essas coisas que vocês ficam o quê? Ao invés de se entregar na relação, vocês ficam competindo. O daqui começou até a dormir com o cobertor separado. E aí, ele tá te dizendo alguma coisa. Ele está insatisfeito, ele está magoado. O que você vai fazer com essa informação e o que ele vai fazer com essa informação? O meu marido ele só joga bola, ele não faz nada, ele não se empenha em fazer os planos da família. Tá, mas espera aí, você disse o que você queria? Você perguntou para ele o que ele queria? Você deixou de correr para a casa da sua mãe quando você tem um problema, enfrentou o problema e conversou com ele? O problema é que vocês contam tudo para todo mundo. Menos conversam com quem tem que conversar. Gente, eu não vou repetir de novo. Ele não aceita conversar. Ele não aceita conversar porque você está fazendo do jeito errado. Eu acabei de falar. Você chega brigando, exigindo, falando, gritando, não sei o quê, sendo que você não disse o que você queria, você não sentou para ter uma conversa franca, você não reconheceu os seus erros, sua responsabilidade dentro da relação. Você está exigindo demais, entregando de menos. Então, você primeiro precisa entregar para depois conversar na intenção e na expectativa. O cara, gente, ele quer ser... Eu vou abrir uma licença poética aqui. Homens, concordem ou discordem comigo no chat. Qual é o sonho do cara? O cara, ele quer se sentir fodão. É isso que um cara quer.
Ele não quer outra coisa, que ele quer se sentir fodão porque ele ganhou dinheiro, ele quer se sentir fodão porque ele te pegou de jeito, ele quer se sentir fodão porque ele deu conta do recado. Se você chega, é a conquista, exatamente. E conquista, muito bom. Se esse cara tenta te conquistar e você se fecha, eu falo, vá. Se você quer que esse cara se abra para você e você só sabe jogar os defeitos dele na cara dele, ele vai se fechar, ele não vai querer conversar com você, porque ele já sabe que ele não está dando conta. Ele já sabe que ele não está fazendo um bom serviço. Ele já sabe que o buraco da vida dele é muito mais embaixo, ele está com raiva dele porque não conseguiu entregar isso até hoje. Gente, o cara, não interessa se ele não está assumindo a responsabilidade ou se ele está assumindo a responsabilidade. Se o cara não conseguiu ter resultado na vida, ele se sente um merda. Ele se sente. E aí, se ele não tem o seu incentivo, cara, ele vai broxar mesmo em todos os aspectos da vida. Agora, ele vai fugir pro futebol, ele vai correr pros amigos, ele vai correr para outras pessoas que não é para você. Se você não está... Por que seu marido não está conversando com você? Porque você não deu conta de ser um porto seguro para ele. Por que ele sente que você não deu conta de ser um porto seguro? Porque você só cobra, porque você joga os problemas na cara dele. Você nunca elogia, você nunca fala o que ele fez de bom. Você nunca enaltece o empenho dele, a postura. Nada é bom nesse homem, então larga dele, para de reclamar. Entende? Então, beleza, você precisa ter coragem. Ou você entrega o que esse homem precisa, ou você vai embora. Simples assim. Agora você vai ficar reclamando disso até quanto tempo? Você vai esperar 15 anos? 15 anos? Os homens estão adorando, né, gente? Por que vocês acham que meu marido é feliz? Entende? Então é isso. É isso. É só isso. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas é bom. E vale a pena. Beleza? Agora, quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Outro dia eu estava conversando com meu marido. Outro dia eu até gravei umas coisas com o Elton. Ele falou, você já terminou sua relação alguma vez? Eu falei, já. E aí, vou dar uma dica aqui pra vocês. Marido feliz é paraíso na terra. Gente, você consegue absolutamente qualquer coisa dele. Qualquer coisa, entendeu? E outra coisa, vocês falam muito dos maridos, mas você está disposta e pronta para deixar seu marido comandar? Você está realmente aberta a abrir mão do seu perfil controlador narcisista e você fala, não, eu quero muito, mas a hora que esse homem põe as asas para fora e fala, beleza, quem manda aqui sou eu, o que você faz? Você ajoelha ou você quer ter um topete maior que o dele? Já dizia Gabriel Pensador. Então, o que acontece? Descobri que não. Que bom que você descobriu. Aí eu precisava ouvir isso, eu fico com medo. Se você fica com medo, se você está com medo, é porque esse cara não está te apresentando, às vezes, resultados o suficiente. Mas rode o protocolo do medo e se entregue, gente. Coloque um prazo. Eu vou contar aqui, vou abrir alguns podres da minha relação ao longo dos anos, para vocês saberem, para vocês entenderem. Acho que fica mais claro. Então, a gente estava gravando outro dia e o Elton perguntou, você já acabou sua relação alguma vez? Falei, já, várias vezes. E aí, outro dia, eu estava conversando com meu marido e eu acho que a gente contou 5 vezes. Então, teve uma vez que a gente tinha, sei lá, entre 10 anos de casado, mais ou menos. Então, o que acontece? Primeiros 7 anos, a nossa vida foi bem boa. Então, a gente ganhava dinheiro legal, tal, mas por dependência emocional a gente não guardava nada, a gente não usufruía, gastava tudo, não sabia para onde dinheiro ia. Mas dinheiro tinha, ganhava. Depois, ficou uns mais 7 anos na pindaíba e depois que as coisas começaram a melhorar. Então, o que acontece? Existia
alguns conflitos que a gente vivia, e teve um momento ali perto dos 10 anos que eu disse, eu não aguento mais. Eu te amo, te adoro, te venero. Só que, por causa da sua família, eu não quero mais. Eu não quero mais. Não dá, não consigo. E o que eu estava querendo dizer para ele? Eu quero que você se posicione, eu quero que você fale, eu quero que você me defenda. Mas eu não conseguia dizer isso de forma clara. Ele, enfim, era... houve traição? Não. Eu não aguento mais por causa da sua família. Então, a gente teve aquela conversa. Passado uns anos, aí eu cansei. Eu falei, eu preciso que você admita que a sua mãe é mentirosa e manipuladora. E agora você vai ter que escolher. Ou eu ou ela. Cansei. E aí, sabe o que ele disse pra mim? Vou pensar. Gente, eu quis morrer. Como assim você vai pensar? Como assim? Aí diz ele que depois disse que ele ia pensar se ele ia dizer que a mãe dele era mentirosa, mas que ele já tinha me escolhido. Eu falei, tá. E aí, é claro, né? Ele saiu, foi fazer o que ele tinha que fazer, e eu querendo ligar, desesperada, pensando, esse homem foi embora, eu vou morrer doida, o que é isso? Não me larga aqui. Mas eu fiquei lá, né? Plena, como se nada tivesse acontecido, que eu sou uma mulher confiante. Beleza? E aí passou, a gente resolveu, a gente conversou, beleza. Depois nos mudamos. E aí tiveram outros momentos que a gente teve essa conversa. Na verdade, para você ver, quando você avança, a vida avança rápido. Nós tivemos 2 conversas ao longo lá, sei lá, de 15 anos. Depois nós tivemos mais 3 ao longo de alguns anos, de menos anos. Porque a vida começou a andar com mais velocidade. E aí mulheres e homens, entendam, sempre pensem em você. Homens, se você está sendo protetor e provedor. E mulheres, a mesma coisa. Se o homem está sendo protetor e provedor, então homem, você é um cara mais provedor ou um cara mais protetor? Se você é um cara mais protetor, se é o cara que é o paizão, se é o cara que cuida, que faz um agrado e que você tem ouvidos para sua mulher e tudo mais... Aí, o que você faz? Você é um cara mais protetor. Se você é um cara que você consegue prover, mas pode ser mais, mas você deixa a desejar na atenção, você deixa a desejar no cuidado, você acaba, às vezes, priorizando a família de origem, a sua família atual. Então, você está precisando desenvolver mais o seu lado protetor. Entende? E aí, mulheres, no encontro que eu falei, de relacionamento, que teve para quem fez o programa Indicação, se eu não confio e se eu não consigo me entregar, para quem eu vou me entregar primeiro? Para o homem que está dando mais resultado. Então, se o homem que está dando, dentro dessa relação, que está me dando mais resultado é o provedor, deixa eu admirá-lo pelo provedor que ele é, deixa eu reconhecer a postura que ele está tendo, deixa eu admirá-lo e fazer ele entender, incentivá-lo nisso que ele já está fazendo bem, que ele pode melhorar, mas que ele já está fazendo bem. E naquilo que eu não confio, se ele não está sendo protetor, deixa eu me organizar para que então eu converse, para que a gente então se alinhe. Entende? E aí, se você separa assim, fica mais claro e mais fácil de você não ficar vendo só o defeito. Fica mais fácil para você, homem, se sentir confiante em pelo menos um dos lados, entendendo, beleza, eu ainda não estou perfeito, mas aqui eu já consigo entregar uma coisa e vou evoluir mais na outra. Homem tem que ser provedor e protetor, e a mulher ela tem que ser a nutrição da família. Ela tem que ser a sabedoria. Ela tem que ser aquela que incentiva, realmente, o marido, vai conduzindo os filhos, vai adornando a casa. A mulher é o ninho. A sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo para esse homem voltar. Então, a comida bem feita, a casa limpa, você arrumada, tudo isso é importante. Muito. Então, esse homem precisa ter o melhor lugar do mundo para voltar. Esse chat aqui travou. Estão entendendo até aqui? Tá ok? E aí, beleza. Perguntaram, e quando a mulher não é confiante? Por que você não é confiante? Porque você tem medos e porque você tem dependência emocional.
Então, no que você é boa? Quem é você? Quais são as suas vontades? Quais são os seus gostos? E uma coisa muito importante, gente, nessa conversa franca, vocês têm que entender se esse cara ou essa mulher está disponível a seguir no mesmo caminho que você. Entende? Se eles estão disponíveis, se eles querem, cada um, o cônjuge. Se a mulher ganha mais que o marido, a pergunta é, por que isso acontece? Por que você dá espaço para que ele ganhe mais? Gente, é impossível, se vocês estiverem no lugar certo, é impossível esse cara não ganhar mais. O que acontece se esse cara ganhar mais? É a pergunta que vocês têm que se fazer. E, às vezes, isso vai ser uma transição. Ah, mas eu estou assim há 20 anos, ele já está quase aposentando. Beleza, então que ele tenha postura de provedor. Que mesmo que ele ganhe menos, que seja ele a pagar a conta. O dinheiro é dos dois, mas a postura é importante. A questão é, por que você precisou ganhar mais? Seu marido ganha mais que você? Sempre. Sempre. Na verdade, tem pouco tempo que eu trabalho. Então, ele sempre foi 100% provedor. É até hoje. Sempre foi. Entende? Então, quando vocês estão no lugar certo, o que acontece? Esse homem vai ter energia de vida. Então, se você precisou ganhar mais, por quê? Lá atrás você precisava se proteger. E agora? Você dá espaço para esse homem crescer? São coisas que vocês têm que olhar aí. Beleza. Então, falamos da entrega, falamos de um monte de coisa aqui. Da entrega, do alinhamento, de vocês realmente terem essa conversa de maneira franca, aberta. E nessa conversa, gente, vocês vão ouvir coisas das quais vocês não gostam. Por quê? Porque mesmo que eu fale para vocês, vão conversar na intenção, vocês conversam na expectativa. Gui, roda o chat aqui para mim. E quando não temos tempo para isso? Aí sinto muito, querida, você não está priorizando sua relação. Como assim você não está em tempo para isso? Como assim você não está em tempo para isso? Você está ocupada com o quê que você não está em tempo para isso? E aí eu estou aqui enrolada com as crianças, eu estou enrolada. Com quem? Com quem que você está enrolada? Como assim você não está em tempo para isso? Isso não existe. Isso não quero olhar para isso, não quero resolver, não quero ter que decidir, aí eu vou me distrair. Quando os sonhos não se alinham, por exemplo, um quer para o exterior e o outro não. Quem não quer ir por quê? Tá preso a quem? Tá preso a quê? Quem tá querendo ir por quê? Tem um sonho ou tá fugindo? Vocês precisam entender os motivos. Entendendo os motivos, alguém tem que abrir mão. Agora, se é esse homem que está querendo ir e ele está tendo uma oportunidade e você não está querendo ir, a vida de vocês vai melhorar. Você não está querendo ir por quê? Entendeu? Tem que olhar isso aí. Beleza. Quando vocês forem ter essa conversa, pode ser que vocês não gostem do que vocês vão ouvir. Como eu contei lá para vocês que aconteceu no meu caso. Você não goste. Esse cara te apresenta uma limitação que é maior do que você achava. Esse cara não quer e não deseja tanto quanto você deseja. Essa mulher não tá nem aí, ela quer mesmo cuidar da mãe dela e tanto faz. Pode ser que você não goste. Quando você não gostar, essa conversa, gente, para alinhamento, ela é uma conversa em várias etapas. São várias conversas. Não fique tentando convencer o outro. Ouça, engula aquela expectativa e aquela amargura e volte a conversar depois. Amadureça, pensa como você se sente com aquilo que foi dito, pensa o que você quer, pensa que o que essa pessoa realmente quis te dizer com isso, por que você nunca ouviu? Será que ela tinha te dado sinais? Será que estava claro? Você que estava tentando tapar o sol com a peneira? E aí o que você vai fazer a partir dessa informação. Essa é a hora. Então, homens
que eu falei pra você, não fica contando suas inseguranças pra mulher. Nessa conversa franca, essa é a hora não de você contar os detalhes, mas, cara, eu tô tentando, mas eu ainda não sei, eu ainda não dou conta. Eu tô tentando, mas tá difícil, eu nunca fiz isso antes, eu não tenho referência. Mas eu tô tentando. Eu tô morrendo de medo de te perder. Eu quero muito te entregar o que você quer, a vida que você quer, mas eu não sei, eu tenho medo de não dar conta. Essa é a hora que você pode dizer isso. Porque daí não é uma reclamação, é uma revelação genuína. E aí, você, mulher, eu tenho medo que você me traia, eu tenho medo que você não garanta a segurança da casa, eu tenho medo. Eu tenho medo que você escolha a sua mãe novamente. E aí tem que conversar, gente. Vocês têm que estar abertos. Vou contar só mais 2 histórias aqui, só para eu não me expor demais. A gente está dando nosso tempo também. Tem que chamar aqui mais pessoas para celebrar com a gente. Mas aí teve um caso depois, um tempo depois, que aconteceu um fato que, tipo, eu nunca me importei. Uma coisa que, tipo, não era um problema para mim. Mas aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei muito magoada. E eu não sou, assim, gente, vocês têm um problema, senta para conversar. Não fica deixando o problema... um segredo para vocês terem, não deixa o problema dormir. Não deixa o problema para resolver no outro dia. Eu sei que tem gente... mas o meu padrão é depois que acontece um problema, preciso de 3 dias. Ok, então é os seus 3 dias, não deixa passar dos 3 dias. Aqui de novo. Mas vocês precisam conversar. Não fica fazendo joguinho, não fica emburradinho, não fica... Parem com isso. Sejam adultos e maduros, beleza? Teve um problema? Resolve. Aí teve uma questão e eu falei para ele, olha, eu fiquei muito magoada. Eu não me lembrava de ter ficado magoada assim em algum momento da vida. Porque eu sempre encarei isso, tipo, tem a verdade dele, tem a minha verdade, o sentimento dele, meu sentimento, o que a gente vai fazer com isso? Beleza. E aí, eu fiquei realmente muito magoada. E eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu realmente quero sentar e conversar, mas eu não dou conta. Eu tô muito magoada. E aí tá. E a gente tentando conversar. Eu só chorava o dia inteiro e não conseguia ver aquilo. E eu falava, não chega perto de mim agora, eu preciso de um tempo. Beleza. Aí, passado, eu falei, tá, ok. Depois de uns 4 dias, eu falei, acho que agora eu consigo conversar. E, às vezes, eu mandava mensagem. Tipo, achei uma coisa, mandava mensagem. E fui elaborando o que eu estava sentindo, o que ele tinha a me dizer sobre aquilo e tal. E aí, o que eu entendi depois? Qual era o caô? A mãe dele ia vir passar o fim de semana. E, embora eu tivesse resolvido aquilo, emocionalmente, aquilo me deixou uma marca, né? Que era essa disputa. E aí aconteceu um fato que, naquele momento, eu achei que ele não tinha me escolhido em uma situação. E eu revivi todas as dores que eu tinha em relação a essa questão com a sogra. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu achei que eu estava bem em relação a isso, mas o fato é que eu não resolvi totalmente. E eu falei, então, sabe o que eu queria muito? Eu queria ter uma máquina do tempo para voltar. E para a gente recomeçar. A gente ficou muito machucado com essa situação. Eu queria poder recomeçar. E aí, eu estava sentada no sofá, ele na cama. Aí ele falou assim, então vamos recomeçar. E daí ele me fez uma proposta, me pediu um casamento de novo. Aí eu chorei horrores. E aí ele falou, agora eu posso chegar perto de você? Agora pode. Aí ele me abraçou, me beijou e tal. E a gente realmente resolveu aquilo. Mas eu precisei me expor e dizer o que estava doendo. Eu precisei falar, porque na cabeça dele ficou muitos dias sem fazer nenhum sentido. Eu reclamando, ele, cara, eu não estou entendendo onde está o problema. Não foi assim. Ele me explicava, eu falei, não. E eu não sou essa pessoa, gente. Eu realmente fiquei totalmente emocional. Totalmente inundada nas minhas emoções. Eu não conseguia ter razão, eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar. E eu queria provar que eu estava... Não provar que eu estava certa. Eu queria que ele entendesse onde estava a minha mágoa. Quando ele entendeu, ele falou, cara, entendi, peraí, não foi minha intenção, não foi, me desculpa, não foi isso que eu queria fazer. Beleza, resolvemos. Mas entende que foi necessário
Eu entendi, eu acho que daqui eu não consigo seguir. Daqui eu não consigo seguir. Beleza. Então, essa foi uma vez. E o que houve a intenção de resolver? Como é para vocês ouvir isso? Como fica? Vocês têm esse nível de entrega? Vocês realmente querem resolver o problema? Ou vocês querem só provar que vocês estão certos? Vocês querem tomar uma decisão de continuar ou não nessa relação e resolver? Ou vocês querem só ficar discutindo o tempo inteiro? O que vocês querem? De quem vocês estão falando? Essa que eu acabei de contar é uma história pessoal. Ai, Gui, aqui de novo travou. Que coisa. Puxa a setinha lá para baixo, às vezes ele para de travar. Entende? E é isso. Então, você tem que abrir mão, você tem que entrar num lugar de vulnerabilidade. Quer provar que está certo? Para com isso, para com isso. E aí, muitas vezes, os homens só não entendem mesmo, tá? Então, você deixou claro? Você falou? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes, o cara tá lá focado, trabalhando, fazendo um negócio, entretido no pensamento dele, você chega vomitando um monte de coisa. Não é assim que se faz. Olha, eu preciso conversar. Quero um tempo. Já calcula aí. Quanto tempo você precisa? Você acha que precisa de 1 hora para essa conversa? Meia hora? 3 horas? Se for uma conversa de 3 horas, divide ela. A não ser que vocês estejam totalmente sozinhos, realmente não vai ter ali uma interrupção. Eu preciso conversar. Você tem um tempo agora? Eu preciso de tanto tempo. Ah, tá, tenho. Não, não tenho. Beleza, que hora a gente pode ter esse tempo? Podemos marcar? E aí deixe claro para ele que você realmente quer conversar, que você realmente quer olhar para vocês e comece a conversa ouvindo ele. Olha, a gente tem conversado das últimas vezes, eu tenho te cobrado de algumas coisas. Como é para você? O que você tem ouvido? O que você tem entendido? Como é para você? Ouve ele primeiro. E deixa ele falar. Ouve e depois coloca a sua posição. Qual é a intenção dessa conversa? Eu sei que o que você faz afeta a minha vida. E eu quero que você me faça bem. Eu sei que o que eu faço afeta a sua vida e eu quero te fazer bem. Como a gente pode fazer isso bem juntos? Para onde a gente está querendo ir? O que a gente precisa fazer para ir juntos? E aí, muitas vezes, vocês até querem as mesmas coisas, mas vocês dizem elas de formas diferentes. Tenta achar qual é o lugar comum disso. E quando vocês não concordam, por que vocês não concordam? O que vocês realmente estão buscando? Busque o motivo e o objetivo. Motivo e objetivo, motivo e objetivo. Que é o caso aqui do exterior. A Janaína falando, faz toda a diferença deixar ele falar primeiro, internalizar, processar a informação para falar depois. É exatamente isso, é exatamente isso. Então, eu deixei ele falar primeiro. Eu vou ouvir, talvez ele vai falar e você vai falar, nossa, não estava preparada para isso. Beleza, eu te entendi. Depois a gente volta a conversar. É isso, não queiram ficar brigando, queiram resolver, não queiram estar certos. Queiram, de fato, decidir para ter uma vida memorável. Beleza? E aí vocês precisam ter essa conversa, já tendo rodado o protocolo de medo, tendo tirado as pessoas do seu núcleo. Como vocês acreditam que seriam a conversa de mulheres, deixar os homens falar primeiro? E homens, como vocês sentiriam que é a conversa quando vocês pudessem falar primeiro? Contem aí. Pense comigo, é quinta-feira. Show esse encontro, beleza? Estamos entendidos? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se entender. Como que eu faço para ter um relacionamento de sucesso e ter sucesso na vida? Eu preciso me entregar 100% e colocar um prazo nisso. E eu preciso me entregar
mas cultivar essa relação. Eu preciso me responsabilizar pela minha parte da relação. Eu preciso ser essa pessoa. A mulher precisa incentivar e entregar confiança, precisa admirar. O homem precisa entregar a segurança, precisa prover, precisa proteger. Vocês precisam conversar totalmente abertos. Vocês precisam querer resolver a situação. Vocês precisam estar com o núcleo de vocês limpos. Vocês precisam se entregar 100% um para o outro. Vocês precisam ter a conversa de forma aberta e falar realmente o que vocês querem, estar dispostos a ouvir o que o outro tem para dizer. Não, sempre conversando na intenção e não na expectativa. Vocês precisam ter um plano, vocês precisam saber qual é o preço, estarem dispostos a pagar esse preço. Não é da noite para o dia, mas é todo dia. E vocês precisam não ir no desespero, sem cobrar demais. Homens entregando um pouco mais de resultado e postura, mulheres incentivando. Entendem? Digam aí para mim como foi esse encontro. Gui, chama aí 2 para poder contar para a gente como foi. E depois a gente tem Celebre Comigo no final. Contem aí para mim como foi. Maravilhoso, maravilhoso, perfeito. Depois chama um homem também. E aí, Marisa, tudo bem? Maravilhoso, tudo ótimo. Depois do encontro de sábado, a voz ainda tá até meio rouca. A sua já tá boa, né? Tá É. Conta aí como bom. foi estar aqui hoje. Maravilhoso, incrível, validou tudo que eu já venho aprendendo até agora. Nessa questão de relacionamento, eu posso dizer que eu tenho um relacionamento novo. Não que não fosse bom, era bom. Faltava só os ajustes finos ali que você sempre falava, aqueles alinhamentos. E o que eu posso dizer aí, que eu vi os comentários no chat, é possível. Eu tenho 30 anos de casada, estou casada há 30 anos, também casei bem jovem, tinha muita coisa para aprender. E agora, depois da tribo, eu posso dizer que, de fato, eu aprendi coisas. E nessa questão de mudar a postura, eu estava sempre provando que eu fazia direito, eu estava sempre provando ali algo. E competindo, é isso, acho que a palavra é essa, competir com o cônjuge. Quando eu entendi isso e parei, eu tive permissão, hoje ele é muito mais provedor, muito mais protetor, e a nossa questão financeira também avançou e avançou muito. Vamos pensar, eu entrei na tribo em outubro, quando era tudo mato. E aí, em janeiro, meu marido já começou a melhorar o faturamento dele e hoje, assim, ele fatura 3 vezes mais do que lá atrás, quando eu estava ali naquela firmeza, Maravilha. empurrando, e quando eu deixei suave, deixei caminhar, caminhou de fato. É isso, tá? E eu Que quero legal. agradecer mesmo por todos esses ensinamentos aí, por todo o compartilhamento e que agora eu posso assumir essa postura de anfitriã, porque de fato eu posso ser uma contribuição, porque eu mudei em mim. E agora eu desejo muito também que mude no outro. Todo mundo merece Maravilha. ser feliz. Ser feliz, próspero e saudável. Parabéns, você merece e não pare. Obrigada por dizer. Um beijo, Eu querida. agradeço. Ache Beijo. um homem aí agora para ele contar pra gente como foi estar aqui e como contribuiu. Que legal. Ah, já temos? Tudo bem, Leonardo? Abra seu som aí. Oi, Tabita, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Cara, eu achei que não fosse me chamar. Eu tô bem, graças a Deus. Caramba, Diga. assim, eu entrei há pouco tempo, tem um mês mais ou menos, né? Estou fazendo alguns protocolos também, tenho muita independência emocional com relação à minha mãe. E você falou sobre algumas questões aí que me tocou muito, tá indo de encontro ao que está acontecendo aqui em casa. A gente está realmente num processo bem difícil, né? Minha esposa, ela sinaliza várias vezes para mim a relação que eu tenho com a minha mãe, de dependência, né? E a gente até teve uma briga essa semana e você falou algumas coisas assim que
vieram de encontro com a situação que eu estou passando. Eu preciso muito de suporte e ajuda nesse sentido, né? Para que eu possa realmente entender o que está passando na cabeça dela. A gente Tá. conversa muito, já tem muito tempo que a gente conversa, a gente dialoga sobre esses assuntos, mas realmente a gente não conseguiu ainda um ponto de entendimento, né? E o que que Então, ficou... realmente, O que que esse encontro contribuiu para essa situação que você está vivendo aí? esse encontro contribuiu para clarear um pouco a minha mente, para poder eu entender que essa visão que eu tenho com relação à minha mãe precisa ser realmente tratada. Eu preciso tratar alguns problemas com ela, né? Dar mais valor e atenção à minha esposa, reconhecer realmente o papel que ela tem no meu lar, né? Eu era muito solicitado, né, pela minha mãe, né? E eu realmente cedia. Só que eu tenho que dar mais atenção à minha família, à minha casa, à minha esposa, valorizar Sim. a minha esposa. Isso que eu consigo compreender hoje aqui. A sua mãe, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer muito estranho, mas a sua mãe precisa ter um homem que coma ela, um homem que pague as contas dela, e se ela tiver muito problema, que ela morra. É isso, entende? É isso que ela tem que ter coragem de fazer alguma dessas coisas. O que acontece? Vocês, homens, todas as vezes que vocês escolhem, todas as vezes que você não defende a sua mulher para sua mãe, você está escolhendo a sua mãe. Então, para vocês que não entendem isso, a sua mulher, ela precisa ser sua prioridade. Vamos ver lá atrás. Lá atrás existia guerra. Então, o que os homens faziam? Eles iam para a guerra para proteger as mulheres e as crianças, para proteger aquela nação. Hoje a gente não tem mais isso. A questão é, toda vez que você não... A sua mãe, ou ela te demanda, ou ela fala mal da sua mulher, e você não manda a sua mãe calar a boca, você está escolhendo a sua mãe e está preterindo a sua mulher. Então, quem é a sua mulher? A sua mãe. E a sua mulher é sua amante. E o que ela está dizendo para Eu você? realmente sinto isso, que ela coloca isso, e parece que quando, por exemplo, tem os 3 meses que eu não vejo a minha mãe entrou em contato comigo, eu falei que eu ia visitá-la, levar as crianças, minha esposa, puta que pariu, mano, desculpa o termo, a parada caiu aqui em casa. Porque o que parece realmente é que a minha mãe é minha amante. Tá, parece que é Ela tá isso. magoada, ela tá A minha magoada. Você amante. precisa provar para ela. E se precisar, não fale mais com a sua mãe. Ou pelo menos fale e não leve as crianças. Esse ponto, eu acho que é esse ponto que eu tenho. Eu quero realmente resolver essa situação, de verdade. Eu amo a minha esposa, eu quero passar o resto da minha vida com ela, mas eu realmente preciso resolver essa situação de me posicionar. Eu estou fazendo os protocolos de dependência emocional, porque eu quero me posicionar para minha mãe e escolher, de fato, a minha esposa, tá? E, assim, eu amo muito a minha esposa, meus filhos, tá? Só que eu não quero mais esse embate. Eu quero poder, tipo, ir visitar minha Sim. mãe sem ter esse problema. Cara, né, não vai rolar por um tempo. Não vai rolar por um tempo. Quando você fala Sim, que você quer ir entendi. visitar a sua mãe sem ter esse embate, de novo você está escolhendo a sua mãe. Entendi. Então, tipo, cara, não vai rolar. Talvez daqui tantos anos, talvez a intenção do protocolo de dependência emocional é não acabar com a interferência. Só que a sua mulher está muito magoada. Você vai perdê-la se você não fizer alguma coisa. Então, se para ela é importante dar um tempo, cara, ela tá machucada. Então, você tá querendo que ela vá para um lugar que vai machucar ela. Você tá querendo que os filhos dela vão para um lugar que vão ficar expostos que machucou ela. Entendi. Então, quando você vai entender e você vai parar? Se ela disser que ela não quer ir, ponto. Talvez daqui um tempo seja possível. Mas, ouça ela. Se ela fala assim, meu amor, se eu deixar de ir na casa da minha mãe, quanto feliz você fica? O que você sente quando eu vou na casa da minha mãe? Quero ir, quero que você vá e quero que leve as crianças. Porque ela se sente totalmente traída. Puta quando eu vou. Então, ouça, ela tá te dizendo, você tem que ouvir. Eu falei, vocês não estão ouvindo os homens, não sei o quê, parará. A sua mulher tá te dizendo, você não tá ouvindo. Entendi. Você não tá ouvindo, ela tá te dizendo claramente, você não tá querendo ouvir. A Agora, gente já teve essa conversa inúmeras vezes, sendo que eu tento encontrar esse ponto comum, né? Eu já cedi várias vezes, só que eu não tô vendo esse mesmo comportamento da parte dela. Talvez porque eu realmente magoei muito ela, não me posicionei, tá? Me fala uma coisa que ela reclama da sua mãe. O que a sua mãe fez ou faz que ela não gosta?
Cara, muitas coisas aconteceram. Minha mãe, ela entrou na minha casa, ela tem um jeito mandão de ser, meio general, ela gosta que as coisas Se sejam feitas alguém do jeito batesse na cara dela. da sua mulher, o que que você ia fazer? Oi? Se alguém batesse na cara da sua mulher, o que que você ia fazer? Pô, eu ia logo pra atropelar, pô. E Atropelar, por não que que você quero não faz nem isso com a sua ter mãe? ideia. Já minha mãe, não sei, é uma parada que é diferente. Dependência emocional, cara. Você É escolhe. dependência O que emocional. você ganha se você colocar limite na sua mãe e o que você perde se você não colocar limite. Eu acho que tem a ver com a questão do amor, do afeto, do carinho. Eu penso que eu tenho essa questão de achar que eu vou ser preterido, Pela sua vou ser mãe? mal visto, vou ser mal visto. Essa Beleza. questão da dependência emocional ainda é um pouco Você forte em já mim. é mal visto pela sua mulher. É, E aí? Você prefere não ser mal visto pela sua mãe, mas tá tudo bem pra você ser mal visto pela sua mulher. não tá, não. Ué, se não tivesse, você teria feito alguma coisa. Não. A questão é, se você não colocar limite na sua mãe, o que que você vai perder? Meu casamento, minha esposa. O que que você está disposto a perder? A atenção da sua mãe ou o seu casamento? Você tem que decidir. Sim, Agora, entendi. se a sua mãe é uma narcisista de merda, ela não deixa a sua mulher ser a mulher dentro de casa. Ela quer dizer como a sua mulher tem que ser. Daqui um pouco ela vai querer dizer como é que sua mulher tem que te chupar. E aí, você está deixando isso acontecer, cara, sinto muito, você não vai ter um casamento. E depois não tem como você reclamar. Então, faz protocolo de dependência emocional e resolve isso. A sua mulher está gritando para você o que ela quer. Você não está tendo força de fazer porque você está envolvido com essa mãe narcisista. Manda essa mãe narcisista até um homem para comer ela direito. Porque, entende? Gente, Entendi. mulher chata não está sendo bem comida. Ou não está sendo bem provida. Simples assim. Simples assim. Então, não é responsabilidade sua garantir a felicidade da sua mãe. Se ela não tem, se ela está querendo controlar a sua vida, é porque ela não tem uma vida própria para controlar. A sua mulher está te gritando, separa a sua mãe da sua casa. Eu vou ficar 5 anos sem nem ver minha mãe. Não interessa. Se isso for garantir o seu casamento, se for importante para você, é isso que você tem que fazer. Beleza. Pode ser que depois isso seja menos. Você reaviva esse casamento e a sua mulher algum dia consiga relacionar com sua mãe. Se não, você tem quanto tempo de casado? Eu vou completar esse ano 10 anos de casados. Você vai De ter casado. 18 e a sua mulher vai continuar reclamando. E a sua sensação vai ser assim, mas você nunca vai superar isso? Não vai, porque você nunca escolheu ela de verdade. Entendi. Beleza? Beijo. Beleza. Obrigado pelas dicas aí. Eu vou pensar seriamente nisso, vou fazer os protocolos para resolver essa situação. Pode ficar tranquilo. Pensa, Obrigado. decide e haja. Valeu. Beleza? Beijo. E aí, galera? É isso. Não tem como viver uma vida adulta se você não for um adulto. Beleza? Então, arque com as coisas boas, as consequências e as responsabilidades que precisa ser feito. E aí, temos rapidinho aqui. Hoje tem. Vamos chamar uma e a outra a gente deixa para depois? Pode ser? Vocês podem? Chama a Nancy e a Solange. Deixa eu ver aqui se era isso que eu. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Chama a Nancy e a Solange e a gente chama as outras no outro dia. Pode ser? Que já são 8h20? A gente chama na quinta-feira. Aí, a Nancy tá aí. E aí, Nancy, tudo bem? A Nancy é a anfitriã? Oi, E aí, bom Nancy, dia. você é anfitriã de qual GPS e tá trazendo quem? Oi, Tabita, bom dia. Eu sou anfitriã do GPS MAM 01 e eu tô trazendo a Solange Tonassi. Beleza, chama ela aí, apresenta ela pra gente, desde quando ela tá aí, o que aconteceu aí? Como você contribuiu e o GPS contribuiu para que ela tivesse esse resultado? Já pode chamar a Solange, Gui. É bem interessante porque a Solange, inclusive, ela foi a minha anfitriã também. Que legal. E aí ela ficou depois no grupo de preparação e num outro GPS. E eu acabei assumindo como anfitriã nesse GPS que é o 01, aqui, o MAM 01.
Então, a Solange é uma aliada com quem, assim, me ensinou muito e ela tem contribuído demais, né, com o modelo, com o exemplo dela de superação e também de dedicação e motivação. E Legal. ela está trazendo uma história muito bacana para o dia de hoje, um resultado, uma celebração muito bacana para o dia de hoje, que é justamente no Ah, relacionamento. é? Eu vi ontem rápido, eu não guardei a história. E aí, Solange, tudo bem? Abra seu microfone e conte para a gente. Que legal que combinou de ser sobre relacionamento. Abriu. Oi, tá, Tudo abriu. bem? Tudo bem? Bom dia. Eu quero Conte-nos. dar parabéns pelo comemore de vocês no final de semana. Foi lindo, Foi né? bom, né? Foi muita emoção. Eu queria estar presente, mas não estou ainda. Não estou possível para mim estar presente com vocês. E essa aula, Tabita, foi perfeita. Perfeita, perfeita, tudo de bom. E o que você foi trazendo aí é que nem quando eu vou para o grupo, para o GPS, eu digo, gente, mais um check aqui para mim. Outro check, outro check. E essa aula que você trouxe foi bastante check na minha vida, Que bom. porque quando eu comecei aqui no GPS, eu estava me preparando para separar de um casamento que era bom. Foi bom, teve um motivo bom. O marido era provedor, né? E sempre cuidou de mim, sempre cuidou dos filhos, sempre proveu o que precisava dentro da nossa casa. E há 8 anos atrás veio ficando ruim. E aí, quando eu comecei a rodar os protocolos, eu fui percebendo que não era ele, era eu. Era eu que precisava mudar. E aí, quando nós entramos, né, nós começamos, aqui eu também sou sócia fundadora, né? Saímos rasgando aqui, abrindo caminho junto com você e o Elton. E aí foi uma transformação na minha vida. Eu literalmente me fechei para balanço. E eu disse, eu vou fazer desse relacionamento um novo relacionamento. Foi difícil? Foi. Doeu? Doeu. Igual eu falei para as aliadas. Chorei, chorei. Fiquei com medo de ficar só? Fiquei. Fui rodando protocolo de medo, protocolo de ficar só, o medo de ficar só, de ser abandonado, de não dar certo. Será que era isso mesmo? Mas eu já tinha tomado a minha decisão, que era de fazer meu casamento, que ele valia a pena. Quando eu descobri que era eu que tinha me abandonado, que eu que não estava me olhando, que eu que não estava me valorizando, e ele sempre falava para mim, Tabita, você é bonita, você bota uma roupa assim, faz isso. Ele me dava dica, mas eu me perdi de mim em algum momento e eu não conseguia ver. E aí passei a usar o perfil de vítima. Então, qualquer coisa que ele falava, eu acusava ele, dizia que eu estava tentando, que era isso, que não era aquilo. Eu não me animava, eu não tinha energia. E aí me deparei, quando eu fiz os protocolos, eu me deparei que eu precisava cuidar da minha saúde. E aí descobri que estava já no período de climatério, Menopausa. início de menopausa, hormônios, a maior loucura do mundo, Que falta de bacana que você descobriu. energia, falta de disposição, falta de libido, tudo. E aí eu disse, agora eu já sei por onde que eu tenho que começar. E aí fui Que cuidar da bom. minha saúde, me entreguei pela primeira vez, fui tendo essas conversas que você trouxe aí, toda essa construção, eu fui tendo com meu esposo, fui dizendo, olha, eu não consegui me entregar totalmente para você por isso, por isso, por isso. Fui tendo clareza, na verdade, né? Que, igual o Elton fala, quando a gente tem clareza, a gente vai falando as coisas que precisam ser ditas, Por isso que o mesmo Pense elas Comigo sendo é tão difíceis. importante, né? Porque quando você tá com a falta de Exatamente. clareza e tá muito inundado de emoções, a gente fala isso. Deixa eu só te interromper um pouquinho, galera. Rolou um papo aqui sobre um pai pedófilo e tal. Fiquem aí que eu vou falar rapidinho sobre isso aqui antes da gente encerrar. Pode continuar, Solange, desculpe. E aí, pela primeira vez, eu consegui me entregar 100% e foi bom, Tabita. Foi a melhor coisa do mundo. E aí, assim,
eu sei que o resultado, o comemore comigo hoje, é que na quinta-feira, só para resumir, que é longa, para resumir, no dia da aula do Elton, que era escassez e... Ai, Jesus, escassez e... Era sempre dinheiro. Uhum. Nesse dia, eu estava super ansiosa para assistir. Ele me convidou para uma cidade próxima aqui, nós fomos, eu não assisti. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, eu te trouxe para a gente ir para um motel. Aí, uau! Vamos! Quando chegou lá, aí ele abriu a caixa de isopor lá, tá uma garrafa de champanhe e taça. Que Uau! delícia. Te surpreendeu, te constrangeu. Exatamente. E aí eu disse, nossa, eu tô no GPS para constranger a vida, eu tô sendo constrangida pelo Maravilhoso, meu marido. maravilhoso. E Então, aí hoje o quê? A gente tem, comemore comigo, uma viagem agora para Tutóia, no dia 25, tem uma viagem para Gramados em setembro e tem uma viagem em Vitória para Vitória, Bahia, em dezembro, que é a lua de mel que nós não tivemos. Esse é o meu uau, comentário. É o resultado de tudo isso, tá? E é show. parabéns. Você merece, não pare. Ou seja, saiu de um casamento bom para um casamento que foi ficando ruim para um casamento que está simplesmente maravilhoso agora. E o segredo é, gente, rode o protocolo, tire todo mundo. Aí o pessoal às vezes me questiona, fala, mas tu tirou até ele? Tirei e depois trouxe de volta. É isso que é para ser feito mesmo, é isso. Para cuidar dos ranços, tudo que ficou ali. Aí você limpa tudo e depois fala, beleza, agora essa pessoa cabe aqui de volta. Muito bom. E aí, ó, é isso que a gente tá falando. Às vezes o casamento vai ter conserto, às vezes não. No caso da Noemily, provavelmente não, mas no caso da Solange, olha só, ela falou, eu era o problema, eu estava sendo vítima, eu não estava me cuidando. E como é importante a gente trabalhar a questão de disposição. Ou seja, ela fez o arroz com feijão bem feito. E teve a possibilidade de ter esse casamento incrível com direito a motel, champanhe e 3 viagens aí na sequência. Maravilhosa, Total. querida. Olha, obrigada. Eu tenho que dar os parabéns para você, o Elton, e não parem. Ô, Diga, Tabita, Nancy. e o bacana é que quando a gente realmente vai fazer da maneira certa, do jeito que é para ser feito, constrange a vida, a resposta ela vem, né? Sim, Então, se é um casamento que é para dar certo, que tem tudo para dar certo, ele vai dar certo quando você começa a fazer o que é para ser feito, como a Solange fez, né? sim. E quando o outro mostra que está em outros objetivos, outros caminhos, também fica claro quando você constrange, né? E aí o resultado Exatamente. aparece do mesmo jeito. Exatamente. É isso, exatamente. Queridas, um beijo, prazer falar com beijo. vocês. É Obrigada, isso, gente. Tata. Oi. Ah, obrigada. Tá. Não, obrigada, beijo. Continue. Tchau. Parabéns, né? Vocês merecem, não parem. Obrigada. Isso é importante que a Nancy disse. Então, independente, se você descobriu que esse não é o caminho, então você descobriu, você já tem sua resposta e a vida segue a partir daí. Então, você teve o resultado, exatamente isso. Dica, mulheres, a gente sempre fala, né, para você olhar a disposição e tudo isso serve para homens e mulheres, mas deixa eu falar, mulheres que têm problema de libido, não tenho orgasmo, nunca tive um orgasmo, isso está relacionado ao seu nível de entrega, tá? Faça um teste. O dia que você se entregar, você vai ver que, inclusive, a sua lubrificação muda. E você vai ter, inevitavelmente, mais prazer. Então, assim como eu disse que o homem precisa se sentir confiante para que ele esteja mais animado, também é importante que você se entregue. Então, mas eu não confio totalmente nele, tá? Mas ele é pelo menos provedor ou pelo menos protetor? Se entregue para esse homem que você se orgulha e para esse homem que você admira. Esquece o outro que você ainda não admira. Se entrega para esse. E aí você vai ver que vai ser muito melhor. E depois vocês vão construindo. Sobre o caso do pedófilo aqui, tem uma coisa muito importante para a gente entender. Ejaculação precoce são homens muito ansiosos, muito preocupados com as suas performances, não estão seguros, eles precisam se sentir confiantes. Olha só, a Noemi disse, eu quero me separar, alguma coisa assim, mas eu não sei porque eu não quero voltar para casa do meu pai porque ele é pedófilo. Quando a gente faz o Pense Comigo, você precisa decidir. Para você decidir, você precisa ter opções. Então, qual é a sua percepção? Não quero me separar porque o meu pai não tem para onde ir, meu pai é pedófilo.
Beleza, olha que louco. Se a gente for olhar lá atrás, a gente vai olhar qual foi o motivo pelo qual você casou com esse homem ou com essa mulher. Se o motivo foi fugir de alguma outra coisa pior, esse não é um motivo bom para permanecer. Então, você precisa estar em uma relação que você tem tesão nessa pessoa, porque você quer estar aqui, porque você ama, porque vocês dependem um do outro e vocês se entregaram um para o outro. E não é depender porque eu não tenho opções. É eu depender porque, tendo opções, eu escolho estar aqui e me entrego totalmente. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, no caso, Noemi, muito provavelmente, se você for olhar para trás, se o seu pai é pedófilo e você casou, se você casou jovem ainda, muito provavelmente você casou para fugir. Então, esse homem cumpriu o papel de te tirar de um lugar muito ruim. Só que você continuou em um lugar ruim, pelo pouco que eu vi aqui. Pode ser que seja totalmente o caso, pode ser que não, mas... vejam isso aí na relação de vocês. Se você tá menos pior, mas ainda tá ruim, beleza, agora você já evoluiu, você já é uma nova versão. Agora você tem que ter coragem de sair desse lugar que tá ruim hoje, que pode ser alinhando essa relação ou saindo dela. E você não pode ficar em uma relação por causa dos filhos e só para proteger os filhos. É exatamente para proteger os filhos que você tem que sair de uma relação que tá ruim, que você já entendeu que não é isso. Porque depois o que você vai dizer para os seus filhos, se eles não tiverem uma boa referência de homem e de mulher de relacionamento? A questão é, quando você tiver dentro do seu GPS o Pense Comigo, não tem que existir só a opção voltar para a casa do seu pai. Monte um plano, entenda o preço e entenda o que você precisa pagar. E não tomem decisões considerando apenas uma opção. Percebe que aí ou você está fugindo ou você está se colocando em um lugar ruim por falta de opção? Não é esse o objetivo, beleza? Tô pensando aqui, parece que vocês gostaram muito, né? Acho que rolava um ponto cego, né? De relacionamento, rolava um ponto cego só para mulheres, só para homens. Lotem lá o suporte, digam quanto vocês gostariam que a gente trabalhasse mais relacionamento, homens, mulheres, tá? Eu achei que os homens também gostaram de estar aqui. Tinham homens dizendo que eu tenho menos papas na língua do que o Elton. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Então, se vocês quiserem, mandem para o suporte se vocês querem um ponto cego sobre relacionamento para a gente poder pensar nessa opção, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima. Foi um prazer estar aqui hoje no Encontro de Impulso. A gente se vê na quinta. Tchau!